A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 8 de junho de 2024, sábado. Quero compartilhar uma palavra abençoada com os irmãos. A palavra de hoje encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como é maravilhoso compreender que Deus é um ser perdoador, que Ele não é como nós, homens, mulheres carnais, que guarda mágoas, guarda rancor. O Senhor, Ele conhecendo como nós somos feitos, que somos inclinados para o mal desde que o pecado entrou através de Adão, Ele sabe que nós, infelizmente, estamos predispostos a cometer maus atitudes, maus atos. Mas o Senhor, Ele também está sempre disposto a nos perdoar e a dar-nos uma segunda chance. Desde que nos arrependemos, desde que tomamos consciência das nossas más escolhas, da nossa má conduta. O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração verdadeiramente arrependido. Muitas vezes vamos para maus caminhos, nós tomamos escolhas erradas e isso causa muito dano para a nossa vida e nos afasta cada vez mais do Senhor. E a consequência do pecado para cada um de nós pode ser desastrosa. Quantas consequências ruins acontecem diretamente na nossa vida e diretamente no meio em que vivemos. Mas o Senhor, Ele diz que uma vez se arrependendo, nós procurando ficar mais alinhados a Ele, Ele vai nos perdoar, vai escutar nossa oração e vai nos curar, vai sarar também a nossa terra. Esse versículo, essa passagem, ela ficou muito explícita durante a pandemia. Durante a pandemia, nos locais onde nós íamos, muitas vezes até em outdoor, nós víamos esse versículo sobre sarar a nossa terra. Pois na pandemia nós precisamos clamar. Nós clamamos muito, arduamente, para que o Senhor curasse e sarasse a nossa terra. E de fato, nós vimos sim a igreja crescer, a igreja avivar, a igreja se arrepender, a igreja orar mais, para que Deus entrasse com a sua graça e misericórdia e nos tirasse daquele meio de doença que nós estávamos vivendo. Um meio de medo. As pessoas ficaram amedrontadas, ficavam se escondendo em suas casas. Vimos muitas pessoas ao ponto de não querer mais nem ir à igreja por causa do espírito de medo, de morte que as pessoas ficaram. Eu não julgo quem ficou assim. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que nós precisamos sempre ter espírito de ousadia. Em nenhum momento o Senhor manda a gente se esconder. Quando eu me lembro disso, eu me lembrava muito do profeta Elias, quando ele, com medo de Jezabel, após ele fazer um grande milagre, ele fugiu de Jezabel e ele foi se esconder na caverna. E pediu a morte. E naquele momento, Deus falou diretamente com ele, dizendo: Elias, saia da caverna. Igual você tem mais 7.000. Deus, Ele não quer que a gente tenha espírito de medo. Mas Deus quer que nós tenhamos sempre espírito de ousadia. Nos avive, clamemos a Ele. Com arrependimento, com adoração, com louvor e com clamor sincero e verdadeiro. Pois a promessa dele é que todas as vezes que agimos dessa forma,
Ele se levanta ao nosso favor e nos livra do pecado e cura a nossa terra. Precisamos viver cada vez mais a palavra do Senhor. Precisamos crer nas promessas do Senhor. Como é importante meditarmos em todas as promessas, em todos os ensinamentos que o Senhor nos dá, para nós conseguirmos vencer o medo, conseguirmos vencer esse mundo e ficarmos avivados, ousados e sempre seguindo em frente, sempre caminhando. Martin Luther King, ele tem uma frase muito famosa que ele diz: se eu não conseguir correr, eu ando. Se eu não conseguir andar, eu rastejo, mas eu não paro de seguir em frente. E nós cristãos temos que ser dessa forma, sempre olhar para Cristo e seguir em frente, crendo que mesmo que nós agimos errado, mesmo fazendo algumas condutas que Deus não se agrada, nós sempre nos vigiaremos e se detectado qualquer problema, qualquer má conduta, nós ficamos em espírito de oração, espírito de arrependimento, buscando o Senhor, até Ele nos livrar do mal. Olha que orientação, olha como Jesus, Ele tem misericórdia de nós e Ele sempre nos traz palavras de instrução. A meditação de hoje diz assim: quando vivemos um relacionamento com Deus, sabemos quando Ele está batendo em nossa porta. Deus, Ele sempre demonstra para nós os caminhos que precisamos seguir. Por isso que precisamos ficar sempre atentos aos sinais que Deus nos dá. Pois Deus, Ele mostra assim, através dos acontecimentos, dos fenômenos da natureza que está acontecendo, através de outros irmãos, mulheres e homens de Deus, através da nossa leitura individual. Deus sempre dá sinais para nós. Qual é a porta que a gente precisa abrir? Qual é o caminho que a gente tem que seguir? E como nós temos que ficar atentos para nos afastar do mal. Que essa palavra possa fazer sentido para você. E que se você está passando por um momento de frustração, um momento de medo, um momento onde parece que a doença está batendo na tua porta, clama ao Senhor, pedindo perdão dos seus erros, pedindo misericórdia, pedindo uma graça, para que Ele possa sarar a nossa terra, para que Ele possa nos curar. Temos sempre que buscar a face do Senhor. Eu não estou querendo dizer que quando passamos por doenças, por algum mal, que isso está associado ao pecado nosso, e de fato não está. Mas quando nos sentimos fragilizados, sensibilizados, é o momento que nós precisamos buscar a face do Senhor de forma mais árdua, de forma mais intensa, para que Ele possa nos livrar do mal, curar, nos direcionar para sempre andarmos nos caminhos retos que Ele coloca na nossa vida. Eu quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que encontra-se no livro de Atos, Atos 2. Nós ontem começamos a meditação do livro de Atos, onde vimos que foi escrito pelo médico historiador Lucas, e que ele conta a história dos passos iniciais da igreja primitiva após Jesus subir aos céus. E ele, de forma fantástica, descreve qual foi o posicionamento que os discípulos de Jesus, que os primeiros apóstolos tomaram, que serve de inspiração para nós e para nós vermos o quão foi maravilhosa a obra do Senhor Jesus, como está sendo maravilhosa a obra do Senhor Jesus através da igreja. A igreja foi criada por Cristo. A igreja, por mais que seja uma instituição que é tomada conta aqui diretamente na terra por homens, tem as suas falhas, mas nós não podemos deixá-la de atribuir a Cristo.
Por isso que é tão importante vivermos em comunhão com a Igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Isso foi e é orientação direta do Senhor Jesus. Muitas pessoas, elas acham que elas podem servir a Cristo individualmente, sem estar numa igreja, sem estar em comunhão com os irmãos. Mas nós sabemos, o próprio Jesus, ele diz que ele está presente quando tem 2, 3 reunidos em nome dele. Nós somos sim templo e morada do Senhor, do Espírito Santo de Deus, porém Deus, ele quer que quem for templo viva em comunhão, viva no corpo de Cristo, ligado diretamente à igreja do Senhor. A meditação de hoje, de Atos 2, está a partir do versículo 14, que é a pregação de Pedro. Após eles estarem reunidos, após a descida do Espírito Santo, que tomou todos por completo, onde eles começaram a falar através de línguas estranhas e conseguia compreender uns aos outros, muitos começaram a ficar com medo, começaram a dizer, meu Deus, o que está acontecendo? O que isso significa? Alguns começaram a falar que alguns daquelas pessoas que falavam em outras línguas estavam até bêbadas. Nesse momento, Pedro se levanta, tomado pelo poder do Espírito Santo, pela instrução do Espírito Santo, ele começa a pregar, onde ele diz assim: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor serás salvo. Glórias a Jesus. Termino nesse versículo 21. Que coisa maravilhosa. Como o Senhor, ele nos instrui. Naquele momento, Pedro vivendo o Pentecoste, muito daqueles homens e mulheres não entendendo o que estava acontecendo. Pedro, ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, que aquilo que estava acontecendo era a profecia de Joel. Era o que Joel tinha predito no Antigo Testamento, que o Espírito seria derramado e que jovens, homens, anciãos, mulheres teriam sonhos e teria visão. E a todos aqueles que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Não somente os judeus, mas todo o povo, estrangeiro, mulher, viúva, órfã, todos aqueles que crescem no Senhor, no Deus vivo, seria salvo. E Pedro compreendeu que estava acontecendo aquilo a partir da vinda do Messias e que Jesus, ele iria voltar, mas que antes disso todos teríamos essa oportunidade. Como é gostoso ver a Bíblia sendo comprovada. Como é bom ver o cumprimento das profecias. Aqueles apóstolos, naquele momento da igreja primitiva, logo após a subida de Jesus aos céus, eles testemunharam o cumprimento de diversas profecias relatadas no Antigo Testamento. E ainda hoje, nós também estamos vendo o cumprimento de diversas profecias de Jesus, de diversas profecias que Paulo fez.
pois nós estamos iniciando o fim dos tempos. Nós estamos no princípio das dores. E tudo aquilo que Jesus disse em Mateus 24 e várias coisas que Paulo dizia que iria acontecer, está acontecendo. Nós também estamos tendo a oportunidade de ver o cumprimento dessas profecias. Como isso aumenta a nossa fé? Como isso faz a gente querer nos aprofundar ainda mais na palavra do Senhor, nos ensinamentos do Senhor? Como isso faz a gente querer ficar mais firmes com Cristo, crendo, ainda mais ligado à igreja de Cristo. Que toda essa meditação da leitura bíblica e do devocional faça a você ter mais fé, você querer ainda mais de Deus, querer ainda mais ficar próximo ao Senhor, também próxima à igreja do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um que me ouve. Até amanhã.